De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, o Brasil tem 180 mil novos casos de trombose ao ano. 39% dos angiologistas e cirurgiões vasculares atenderam ao menos um paciente infectado pela Covid-19 que desenvolveu trombose. Para explicar o que é a trombose, qual a relação dela com a Covid-19, eu recebo aqui na nossa casa o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gugel. Doutor, seja bem-vindo sempre à nossa casa. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, Prazer. doutor. Sempre belíssimo, doutor. O senhor está muito chique hoje, viu? Muito chique, né, gente? Doutor, o que é a trombose? Então, a trombose, na verdade, ela é uma condição, tá? Na qual forma-se um coágulo, um trombo, dentro de algum vaso. Normalmente ela acontece dentro das veias, né? Que são os vasos que trazem o sangue, que já não estão mais ricos em oxigênio, mas também pode acontecer nas artérias, né? E essa condição é uma condição que parece inofensiva, mas é bastante perigosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse paciente. E existem tipos de trombose? Sim. Existe a trombose venosa, né, que é a mais comum, que é aquela do sangue que retorna, tá? Ela tem desdobramentos desagradáveis, pode levar, na verdade, o paciente ao óbito, mas existe também a trombose arterial, que algumas pessoas chamam mais de doença arterial oclusiva, mas que é também a formação de um coágulo ou algum corpo estranho dentro da artéria, que nós vemos muito, mas não conseguimos, às vezes, associar, que é quando acontece a isquemia, o AVC isquêmico, né? Normalmente a trombose arterial, ela acontece nas carótidas, que são as artérias que levam o sangue ao cérebro, e quando solta, né, esse trombo, ele para no cérebro, interrompe o fluxo, e aí nós temos aquele quadro da isquemia, né? Que é desvio da comissura, paralisia de um lado só e algumas sequelas. E aí é dado pela trombose? Sim, é a trombose arterial. Tá? Normalmente, nós classificamos como doença arterial oclusiva, mas popularmente é conhecida como trombose arterial. Mas a mais comum, quando a gente fala em trombose, a gente sempre fixa mais o sentido da veia, do sistema venoso. Que é o que a gente sempre pensa que dá na perna. É isso, doutor? Isso. Na verdade, a trombose pode dar em qualquer vaso, qualquer veia do corpo, mas comumente acontece na perna, nos membros inferiores. E é exatamente isso. Quando a gente tem a trombose venosa, a gente sempre associa às pernas. E aí, doutor, também acontece da gente ter uma outra forma de trombose, por exemplo, quando a gente fala embolia pulmonar, também tem a ver ou não? Sim, tem a ver. Na verdade, a embolia pulmonar, ela é um desdobramento desagradável da trombose, é uma consequência negativa da trombose. Quando a gente tem um trombo, ele se forma dentro do vaso e ele, em princípio, ele não se adere totalmente à parede do vaso, ele fica meio solto. Existem dois tipos de trombo. Existe o coágulo, que é redondinho, né, igual aquela bolinha que a gente está acostumado a ver. E existe um mais comprido, que é como uma minhoquinha, que toma um espaço maior do vaso. A tendência é que ele aconteça e que ele grude na parede do vaso, mas no início ele está solto. Então ele pode soltar um pedaço ou ele por completo, né? Quando solta um pedaço, né, são microembolias. São pedaços do trombo que soltam e normalmente vão em direção ao pulmão, que é para onde esses vasos se dirigem. Chegando no pulmão... ó, gente, tem alguma coisa, doutor? Tem alguma coisa a ver? Isso daí, na verdade, está ilustrando a trombose, né? A formação do coágulo. Esse coágulo... Pode levantar, doutor. Está mostrando aqui a formação do coágulo, na verdade. É um aglomerado, né, das células sanguíneas que coagulam como se a gente jogasse sangue em cima de uma mesa, né? Vai talhar, vai coagular. E é o que acontece aqui. E todos os componentes do sangue começam a impermear e ele vai formando fibras para que ele possa ficar mais aderido. Isso aqui está demonstrando a trombose total, que é quando fecha totalmente o vaso. Mas pode acontecer só um pedacinho e ficar uma trombose parcial. Não necessariamente entope tudo. E aí a gente pode imaginar, o fluxo está vindo, né, de lá para cá. É como se fosse uma pedra que cai numa estrada. Entupiu, dali para trás você vai ter um engarrafamento, vai tudo parar. Então acontecem mais os sinais e os sintomas da trombose, que é do local que ela aconteceu para trás, começa a acontecer dor, uma dor muito forte, né, que é o primeiro sintoma do paciente. A perna começa a ficar inchada, porque o sangue não circula, então ele fica ali parado. Pode ficar vermelha, pode ficar ressecada, porque o sangue parado, ele é vermelho e quente, né? Então, deixa a perna vermelha, quente, e ele começa a deixar a pele muito ressecada.
e acontece um fenômeno que nós conhecemos como empastamento muscular. A musculatura, ela começa a ficar dura, cada vez mais dura, até ficar dura igual um pedaço de pau mesmo. Esse é o sinal clássico da trombose, onde o paciente ele tem que ficar em repouso máximo, ser levado ao hospital ou ao angiologista, cirurgião vascular, que o acompanha para ter o primeiro atendimento. Aqui a gente vê mais uma vez a ilustração da trombose, um aglomerado de células sanguíneas que coagulam, e aí nós temos uma rede de fibras que acaba por fazer com que ela fique envolta, né? Como se fosse um monte de peixe ali dentro de uma rede. E é isso que vai ficar duro, porque tem um monte ali. Exatamente, o sangue não vai passar, não vai conseguir fazer a troca gasosa do músculo, e o músculo ele vai começando a ficar duro, que a gente chama de empastamento. Então, toda aquela área dali para trás, né, no caso da perna, para baixo, ela começa a ficar um pouco mais dura, um pouco mais enrijecida e dolorida. Aqui nós temos um fenômeno que as pessoas às vezes confundem um pouco, mas que é um grande formador de trombose, principalmente do ponto de vista arterial, aquela que a gente falou que dá o AVC. As pessoas podem, né, aí a gente inclui fumantes, pessoas que têm uma dieta muito rica em gorduras, açúcares, que bebem pouca água, né, isso aumenta a viscosidade do sangue, mas aqui principalmente a gente consegue observar a deposição de algumas placas de gordura, placas de reação inflamatória que pode acontecer na parede do vaso, e ela começa a espessar. Isso diminui a passagem do sangue. Então tem algumas pessoas que podem falar assim, nossa, falando de artéria, né? Nossa, eu de vez em quando estou em casa ou estou numa festa, eu começo a ter a visão turva, começo a achar que eu não estou falando coisa com coisa, significa que o sangue está passando menos para o cérebro. E aí nós temos essa interrupção, passando menos sangue, à medida que se aumenta o aporte, né? A quantidade de sangue é maior na tentativa de chegar ao cérebro e não passa, ele coagula naquele espaço. Aí forma-se uma trombose por um quadro de obstrução, de uma formação de placa. Meu Deus! E eu não imaginava que era tudo por causa da trombose. Você falou algumas coisas aí, né? Fumar, uma dieta rica em gorduras. O que mais? O que a gente pode fazer para a gente prevenir, então? Prevenir a trombose. Evitar o sedentarismo. Pessoas que estão muito tempo sentada, né, que não faz nenhum tipo de movimento para fazer com que a circulação aconteça, ela é propícia à formação de trombo. O sangue está parado, né? O uso desenfreado e irresponsável de anticoncepcionais, de hormonioterapia, né? Por quê? E a mulher tem mais por isso, doutor? Não existe nenhum estudo que fale que a incidência na mulher seja maior, mas entre os 20 e 40 anos de idade é um pouquinho maior do que o homem, tá? Então, usar o hormônio, principalmente o pessoal que gosta de usar os anabolizantes, né? Você vê que toda pessoa que usa muito anabolizante, que faz o uso desenfreado, é veiudo, né? São pessoas muito cheias de veias. Causa uma vasodilatação, o sangue, né, às vezes não consegue ganhar aquela circulação, porque existe o momento da academia, mas existe um momento de ficar em casa, e nem sempre essa pessoa faz a dieta da maneira correta. E aí, o que acontece? O hormônio, ele começa a mexer com alguns fatores de coagulação. A coagulação é uma cascata. Fator 1, fator 2, até formar o coágulo. Então, começa a acelerar isso, começa a diminuir algumas substâncias que fazem essa mediação. Que fazem, opa, agora tem que acontecer, agora não tem que acontecer a coagulação. Então, começa a coagular de uma maneira muito desenfreada. E diminui drasticamente também todos aqueles fatores que impedem a coagulação acontecer. Então acontece um desequilíbrio. Estimula o que faz ela acontecer, desestimula o que trava a coagulação. Então a chance de formar coágulos e a trombose é muito grande. Então as mulheres grávidas também têm que tomar cuidado, estar sempre em acompanhamento não só com o obstetra, mas se possível com um profissional que trabalhe com a circulação. Por quê? Porque o organismo da mulher grávida, ele se prepara para ela ter o bebê. E quando ela tem o bebê, ele tem que se preparar para organizar para não ficar sangrando a todo momento, coagular rápido. Então aumenta os fatores que estimulam a coagulação. Pessoas que têm tumores têm que tomar muito cuidado, sempre fazer um tratamento, porque não só a presença do tumor, como o tratamento, aí a gente fala em quimioterapia, também podem estimular a formação de trombo. Então tem que estar sempre acompanhando direitinho, porque os tumores eles fazem a angiogênese, ou seja, eles criam vasos
para que eles possam ser alimentados e assim crescer. Então, quando isso acontece, mexe também com o processo de coagulação, com o aumento de aporte sanguíneo. Então, tem que estar sempre em acompanhamento. Nossa, a gente tem perguntinhas na internet. Vamos lá aqui. Karina Queiroz, do Rio de Janeiro. Boa tarde. O que provoca a trombose na perna? Aí o doutor está falando, né? Então, a gente já respondeu, né? Pode ser ficar muito tempo parado. Algumas cirurgias podem causar, principalmente as ortopédicas, que fica muito tempo parado, com gesso, não movimenta muito. O uso, né, dos anticoncepcionais de uma maneira irresponsável ou de anabolizante, o tipo de dieta que tem. E principalmente, a gente não pode esquecer as varizes. As varizes, verdade, né? doutor. Porque as pessoas acham que varizes é estética. Né? E como a gente falou aqui da última vez, varizes não é estética, é o grito de que alguma coisa está acontecendo errado com a sua circulação e que está aparecendo aqui do lado de fora. O vaso dilata, o sangue ele não consegue circular na quantidade e na velocidade correta e pode acontecer o que a gente chama de turbilhonamento. O vaso está aqui, o sangue ele tem que subir, né, direto ou passar direto. Com o vaso dilatado, ele não tem a força de fazer esse sangue caminhar e ele turbilhona. E ao turbilhonar, além de inflamar a parede do vaso, ele pode coagular ali dentro. Nossa, que perigo. Da Adélia Almeida, do Paraná, boa tarde. O excesso de cálcio causa cãibras. Essas cãibras podem causar trombose? Beijos, beijos para você, Adélia. E aí, doutor? Então, Adélia, o excesso de cãibra não é causador de trombose. Mas a cãibra, ela pode causar uma interrupção da circulação. E essa interrupção, ou seja, diminuir o aporte sanguíneo e mais devagarinho, pode sim fazer com que o sangue fique ali preso e aí sim gerar uma trombose. Bom. Fabiana Silva, de Bom Jesus de Amparo, Minas Gerais. Boa tarde. A pressão alta pode causar trombose? Pode, doutor? Então, a pressão alta, ela pode causar, mas não é tão incidente assim, tão grande a chance dela causar trombose, porque é a pressão que exerce sobre a parede do vaso. Mas o que causa é não a pressão sobre a parede do vaso, e sim a velocidade com que o sangue sobe. O que pode acontecer em relação à hipertensão é essa pressão sobre a parede do vaso causar um ferimento na parede do vaso. A parede do vaso ela tem uma capinha, que é o endotélio. Pode causar esse ferimento, é como se ela quebrasse. E aí vai tentar fazer com que a parede do vaso não sangre. Não sangre. Com que haja uma cicatrização da parede. E aí causa essa trombose, porque vai formar uma casquinha e todo o processo de coagulação. Doutor, e tratamento, como funciona? Então, o tratamento, primeira coisa para quem tem a trombose, repouso, até segunda ordem. Porque qualquer movimento pode fazer com que o sangue ganhe mais pressão, bata nesse trombo que ainda está solto, não está aderido, e ele solte e vai parar no pulmão, que é a embolia pulmonar. Embolia pulmonar. O tratamento, normalmente, além do repouso e do acompanhamento, ele é feito com anticoagulante, que impede desse trombo crescer e impede não só em tamanho, em diâmetro, como em comprimento, tá? Em alguns casos, existem algumas intervenções quando descoberta muito recentemente, tá? Mas o tratamento basicamente é feito através do acompanhamento, repouso, uma sequência de exames que a gente pede num período de tempo, que é o Doppler, que é uma ultrassonografia dos vasos para saber como está a evolução, né? E o anticoagulante. E aí depois que você vai tratando, você consegue ter uma vida normal, mas sempre preocupado, fazendo exercícios, cuidando de tudo ou não, doutor? Sim, então existem algumas sequelas indesejáveis, né? A primeira delas é não deixar acontecer a embolia, que é quase fatal, mas existem pacientes que sobrevivem à embolia pulmonar. Segundo, você tem que tratar direitinho, que é o mais difícil. A gente fala para o paciente, não pode andar, fica de repouso. Ele não faz. Ele quer andar e quer fazer, mas eu tenho que trabalhar, mas não pode. Mas o maior risco é chamado síndrome pós-trombótica. É quando você tem todos os sinais e sintomas, todas as características da trombose, sem ter a trombose. Por quê? Porque causa uma insuficiência venosa. O trombo, quando ele some, ele pode sumir por completo, mas pode ficar uma cicatriz dele ali na parede do vaso. E aí, essa quantidade de sangue que passa vai ser sempre um pouquinho menor. Então, o engarrafamento dali para baixo, essa congestão não vai ser tão grande, mas vai existir. Então, o paciente ele pode ter algumas sequelas com a perna um pouco mais inchada do que a outra. E se não cuidar direito, essa perna pode ser muito mais inchada do que a outra. Pode ter a dor no peso, no cansaço. E
E às vezes isso pode vir muito do psicológico do paciente, que é a memória da dor. O paciente sentiu tanta dor que ele fica com medo de pôr o pé no chão e às vezes andando de uma forma muito inconsciente ele lembra da trombose e acha que está voltando a fazer. Nossa, que perigoso. Doutor, volte sempre. Acho que a gente ainda tem bastante para falar sobre trombose. Tem bastante perguntas que a gente pode fazer uma parte 2, tá bom? Vamos fazer, fica à vontade, estou à disposição. Aproveite e segue o doutor na internet, @doutordr.rodrigogugel. Um beijo no seu coração. Obrigada por vir, viu? Obrigado a gente mesmo. fica muito feliz com a sua vinda. Sempre. Obrigada, doutor.